Pessoal, neste exemplo, vamos verificar os tipos de dados, que é suportado pelo VisualAlg. Então, vamos chamar este algoritmo de teste, ok? E vamos declarar as variáveis. Então, vamos declarar variável A, por exemplo, do tipo inteiro. Inteiro são aqueles números que não têm quebrado. O B, por exemplo, do tipo real. C, uma variável, dois pontos, uma variável do tipo literal, por exemplo. Né? D, uma variável do tipo caractere. Né? Caractere. E vamos definir então uma variável, por exemplo, E do tipo lógico. De tal sorte que vamos já fazer o processo de atribuição. O que podemos verificar aqui é que, através da palavra algoritmo, nós iniciamos um novo algoritmo chamado teste. Esse algoritmo teste possui então variáveis, são 5 variáveis, A, B, C, D, E, A inteiro, B real, C literal, D caractere e E do tipo lógico. O nosso programa principal ele é definido através das linhas início até fim do algoritmo. Vamos então imaginar que o A receba o número inteiro 10. O B receba um número real, por exemplo, 23.89. Observamos que em linguagem de programação, os números eles são sempre, no caso quebrados, são sempre separados por ponto e não por vírgula. Né? Se eu tenho então uma variável literal, se é uma variável literal, ele é um conjunto de caracteres, por exemplo, casa da titia, por exemplo, ok? D, nós temos o quê? Um tipo caractere, por exemplo, caractere arroba, ok? E o E, tipo, por exemplo, né? Falso. Usar a palavrinha falso aqui. Opa. Então, falso. Ok? Bom, então o nosso programinha ele tem como objetivo mostrar os tipos de dados. Então eu tenho tipo inteiro, real, literal, caractere e lógico. Vamos salvar, por exemplo, como FATEC, por exemplo, 03, tá certo? E vamos fazer a execução. Muito bem. Bom, o que aconteceu? Ele encontrou um erro. Ele disse que nessa linha, onde eu tenho E lógico, né, eu tenho a explicação de que ele finaliza o algoritmo. Ou seja, na verdade, ele espera encontrar o início. Ou seja, ele espera que essa linha seja parte de um código. Bom, o que aconteceu nessa linha? A palavra E é um operador lógico. Ou seja, a palavra E ela se refere ao operador lógico aonde duas variáveis lógicas, né, são interligadas por esse operador. Então, existe o operador E, existe o operador OU e existe o operador não. Então, nesse caso, a palavra E nós chamamos de palavra reservada. Né? Uma palavra reservada para ser utilizada pela linguagem. Nesse caso, então, eu não posso utilizar palavras reservadas como nome de variável. Neste caso, então, vamos usar, por exemplo, ao invés da nossa letrinha, né, E, vamos usar então a letrinha F. Ok? E aqui embaixo também vamos trocar para F. No caso, o nosso programa não tem entrada de dados e não tem saída. Nós ainda não definimos o comando de entrada de dados nem o comando de saída. Neste caso, então, vamos utilizar a tecla F8 para fazer a execução passo a passo. Ok? Então, vamos colocar aqui de lado, né? Vamos colocar aqui de lado para
para que nós pudéssemos enxergar a execução, né? Então, vamos lá. Ele define a variável A, automaticamente ela vai aparecer aqui embaixo, A como sendo escopo global e de inteiro valor 0, ou seja, ele pegou como valor inicial o número 0. B real, então aparece real também. D é um caractere, melhor, C é um caractere literal, né, que é um conjunto de caracteres. T, né, é uma variável caractere e F é uma variável lógico, que a princípio ele já define como sendo falso. Muito bem. A partir de então, temos aqui a alteração dessas variáveis. Então, a variável A ela vai receber o valor 10. Então, vamos observar aqui, né, que o A recebe o valor 10. A variável B, 23,89. C vai aparecer a frase casa da titia. O D aparece o arroba. E o F continua sendo com valor falso. E aí terminamos o nosso algoritmo. Vamos observar então que aparece aqui fim da execução. Então, temos nesse momento a verificação dos tipos de dados. Nesse caso, então, nós simplesmente fizemos a declaração de variáveis referentes aos tipos de dado inteiro, real, literal, caractere e lógico. Fizemos uma demonstração dos possíveis tipos de dados que cada uma dessas variáveis irá assumir. E ele mostra aqui, né, no nosso visualizador de variáveis, o que está acontecendo, né, com o conteúdo de cada variável.